Hoje eu vou contar uma história que ainda me dá calafrios toda vez que eu me lembro. Foi uma viagem que eu fiz com meus dois melhores amigos, Luana e Pedro. Fizemos durante as férias e que acabou se transformando em um dos maiores mistérios que já vivemos. Prepare-se para esse relato de um encontro com o desconhecido em uma cidade do interior. Tudo começou durante as férias de verão. Decidimos fazer uma viagem para relaxar e explorar um pouco. Optamos por uma pequena cidade do interior localizada no Texas. Era uma cidadezinha pitoresca, com uma reputação de tranquilidade e beleza natural, perfeita para escapar da correria da cidade grande. Quando chegamos, fomos recebidos com um caloroso sorriso da recepcionista de um pequeno hotel onde havíamos feito reserva. O hotel era uma construção antiga com uma fachada charmosa e um interior aconchegante. A recepcionista nos deu algumas dicas sobre o que fazer e onde comer na cidade, e nós rapidamente nos acomodamos. No primeiro dia, exploramos a cidade e descobrimos que tinha uma aparência quase intocada pelo tempo. As ruas eram calmas e arborizadas e as pessoas pareciam viver uma rotina simples e tranquila. Tudo parecia perfeito, até que começamos a perceber algumas coisas estranhas. Mas antes de continuar essa história, eu já vou te pedir para que, se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe like nesse vídeo para não esquecer. Se você está chegando até aqui, deixe like e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para que seus amigos também conheçam esse fantástico canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta do nosso trabalho, seja um apoiador desse canal. Abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma orientação ali bem fácil para que você entenda como ser um apoiador desse canal. Tudo parecia perfeito, até que começamos a perceber algumas coisas estranhas. Naquela mesma noite, decidimos jantar em um restaurante local chamado O Taverneiro. O local tinha uma decoração rústica e uma atmosfera acolhedora. Quando entramos, notamos que o restaurante estava bastante vazio, com apenas algumas mesas ocupadas. O garçom nos conduziu a uma mesa no canto, onde percebemos que a maioria dos clientes estavam se comportando de maneira um pouco estranha. Havia um grupo de pessoas na mesa ao lado que parecia estar discutindo em sussurros. Seus olhares eram furtivos e suas conversas interrompidas sempre que alguém passava por perto. Era difícil ouvir o que eles estavam dizendo, mas a tensão no ar era visível. Tentamos ignorar, achando que era apenas conversas privadas, mas a atmosfera era muito estranha. Depois do jantar, decidimos dar uma volta pela cidade. As ruas estavam desertas e a única luz vinha dos postes antigos que iluminavam os calçadões. Enquanto caminhávamos, notamos que alguns moradores nos observavam pela janela, o que era bastante desconfortável. Eles não pareciam hostis, pareciam apenas curiosos, como se estivessem avaliando quem estava na cidade. Na segunda noite, o mistério se aprofundou. Fomos a um bar chamado A Casa do Lobo, que era conhecido por sua música ao vivo e ambiente descontraído. No entanto, ao entrar, tivemos a sensação de que algo estava muito fora do lugar. A banda tocava uma música estranha e hipnótica, e as pessoas no bar estavam envolvidas em um tipo de dança que parecia quase ritualística. Era como se todos estivessem em um transe coletivo, movendo-se em uníssono com a música. Nós tentamos entrar no ritmo, mas a sensação de desconforto era crescente.
Os rostos ao nosso redor eram mascarados pela penumbra e os sorrisos eram forçados. Luana começou a sentir uma pressão no peito e decidiu que precisava sair para tomar um pouco de ar fresco. Pedro e eu acompanhamos e fomos para a área externa do bar, onde havia um pequeno jardim. O clima estava pesado e a sensação de estar sendo observado era constante. Decidimos voltar ao hotel, mas ao passarmos pela praça central, vimos algo que nos deixou perplexos. Havia um grupo de pessoas em roupas escuras e capuzes, reunidas em um círculo ao redor de uma fogueira. O que parecia ser uma espécie de ritual e que estava acontecendo ali, com gestos e palavras que não conseguíamos entender. A atmosfera era carregada e o som de cantos estranhos preenchia o ar. Sentimos que estávamos invadindo algo muito pessoal e decidimos sair discretamente. Na manhã seguinte, decidimos investigar mais a fundo o que realmente estava acontecendo naquele local. Começamos a procurar informações sobre essa cidade e descobrimos que a cidade tinha uma história bastante misteriosa. Havia rumores de que por gerações a cidade praticava rituais antigos e que as tradições eram passadas secretamente de geração para geração. No entanto, essas histórias eram tratadas como lendas locais e raramente discutidas abertamente. Fomos a uma pequena livraria no centro da cidade, onde encontramos alguns livros sobre a história local. Conversamos com o dono, um homem idoso chamado Samuel, que parecia saber mais do que estava disposto a revelar. Ele falou sobre uma tradição que envolvia a Noite do Crepúsculo, uma celebração que acontecia uma vez a cada 10 anos, quando a lua estava em uma posição específica. Samuel parecia inquieto ao falar sobre o evento e nos aconselhou a não ficar na cidade durante essa noite. Quando perguntamos por quê, ele mudou de assunto rapidamente e nos pediu que fôssemos embora. Sentimos que havia algo mais que ele não estava dizendo, mas respeitamos o seu desejo de não falar sobre o assunto. Quando a noite do crepúsculo finalmente chegou, decidimos permanecer no hotel, com as luzes acesas e as cortinas fechadas. O ambiente estava carregado e o som dos cantos e batidas provenientes da cidade parecia mais intenso do que nunca. O barulho externo parecia cercar o hotel e a sensação de estar em perigo era quase opressiva. Durante a noite, fomos acordados por um som inesperado. Alguém estava batendo na porta do nosso quarto. Com o coração acelerado, olhei pela janela e vi uma figura encapuzada parada ao lado de fora da porta. Pedro foi até a porta para verificar, mas quando abriu, não havia ninguém lá. O corredor estava completamente vazio e silencioso. Depois disso, decidimos que era hora de ir embora. Arrumamos nossas coisas rapidamente e saímos do hotel. No caminho de volta, o ambiente parecia mais tranquilo, como se a cidade estivesse finalmente voltando ao normal. No entanto, o que vivenciamos naquela cidadezinha ficou gravado em nossas memórias e com certeza vai ficar para sempre. Ao chegarmos em casa, tentamos pesquisar mais sobre aquela cidade e os rituais, mas as informações eram muito escassas. Ninguém parecia saber muito sobre os eventos que presenciamos e as histórias eram tratadas como lendas ou boatos. Nossa viagem para aquela cidade foi uma experiência que desafiou a nossa compreensão do que é real e do que é imaginário. As pessoas estranhas, os rituais e o sentimento constante de estar sendo observado nos deixaram com mais perguntas do que respostas. E agora eu te pergunto, você conhece ou já ouviu falar de alguma história parecida?
Se gostou dessa história e quer ouvir mais sobre mistérios e experiências inexplicáveis, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E mais uma vez, se você já teve uma experiência semelhante ou se tem alguma teoria sobre o que aconteceu naquele local, deixe no comentário abaixo. Até a próxima e lembre-se de que às vezes o que está escondido nas sombras de uma cidade pode ser muito mais real do que imaginamos.